Filhas do Rei, amadas do Pai, servas do Deus Altíssimo, a paz do Senhor Jesus para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual é o horário que você está comigo nesse momento, nesse podcast, Pod Life delas, mas o desejo do nosso coração é que o Espírito Santo de Deus invada a tua vida nessa hora, com renovo, com graça, com saúde, com plenitude, com restauração. Nós estamos muito alegres. Hoje é um dia muito especial para nós. E hoje, mais uma vez, eu não estou sozinha, eu estou com ela, minha gringa, minha loira, mulher cheia de Deus, Letícia Silveira, uma jovem que tem feito a diferença no meio dessa geração. Tudo bem, gringa? Tudo bem, a paz do Senhor, filhos do Rei, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com o Pod Life delas. Não esqueça de inscrever no nosso canal. Verdade. Vai estar aqui, ó, ativa o sininho porque tem mais novidade. Estamos no nosso segundo episódio, mas tem mais, viu? Se aguarde. Verdade, sempre tem mais. E hoje estamos com uma convidada muito especial. Veio do Brasil diretamente para sentar nessa mesa, para termos aqui um bate-papo. Uma mulher cheia de Deus, uma filha do Rei, uma serva do Deus Altíssimo, esposa, mãe, vó. Meu Deus! Ministra do Evangelho. Apresenta ela pra gente, loira. E com vocês, pastora Kátia Vieira. Palmas pra Seja ela. muito bem-vinda, pastora. Glória a Deus, obrigada. A paz do Senhor Jesus. É com muita paz. honra, um prazer estar aqui com vocês, participando desse momento tão especial. Me sinto muito honrada e feliz por estar aqui. A honra A honra é é toda- nossa, a alegria é nossa, pastora Kátia. Pra gente foi um presente dos céus Sim. poder ter a oportunidade de ter você aqui com a gente no nosso Bênção. segundo Pod Life Delas. Terra. Mas vamos lá, queremos saber de você, da sua história, da sua vida. Quem é a pastora Tem muita Kátia? história, viu? Meu Muita Deus. experiência. Nossa. Lá vem, segura o lenço, É. porque hoje o Espírito Santo vai falar Pega com o seu você cafezinho. através da sua vida e pega o cafezinho. Tem seu cafezinho aí? chá. Vem tomar um café com a gente. Senta-se à mesa. Você é mais que bem-vinda. Pastora, conta pra gente. Como tudo começou? Eu não sei, não conheço a sua história e quero aproveitar esse momento para conhecer. A pastora já nasceu no lar evangélico, como Jesus te alcançou, como o Pai te chamou para o ministério. Fala um pouquinho pra gente. Amém, glória a Deus. Eu não vim de um lar evangélico, muito pelo contrário, né? Uma família totalmente desestruturada, Uau. desfuncional, né? Como eu Nossa. aprendi aqui com vocês. E o Senhor, Ele me chamou. Deus teve encontro comigo de uma maneira muito especial. De que forma e de que maneira? Eu sofri uma tentativa de latrocínio. Uau. Esse foi o meio e o caminho para o Senhor encontrar comigo. Eu trabalhava e naquele dia o meu chefe ele me deu uma folga antes. Eu trabalhava de 6 por 1, né? E naquele dia o meu patrão adiantou a minha folga. E quando eu estava chegando em casa, 2 ladrões entraram. Meu Deus. Eu tinha por volta de 20 anos de idade. Uau. Nossa, nova. Exatamente, 20 anos de idade. E quando anunciaram ali o assalto, eles entraram na minha casa. Eu estava sozinha, eu já tinha minha filha, minha primeira filha, a Rebeca, não, a Natália, já com 3 anos de idade. E ela não estava naquele dia, Graças a estava Deus. dormindo na minha mãe. Eu Graças a nunca Deus. deixei ela dormir fora. Olha só, livramento Mas de Deus. naquele dia, Verdade. eu deixei ela com a minha mãe, Uau. porque eu iria trabalhar no dia seguinte, muito cedo. Estava um dia chuvoso, então eu deixei ela em casa, na casa de mamãe. E nisso eles entraram, a primeira pergunta foi, aonde está a menina? Né? Porque Deus, ele tinha um encontro comigo naquele dia. Então Deus, ele guardou também a minha pequena. Glória a E ali Deus. eles entraram, um levou todo o trabalho do furto, ali daquilo que ele tinha programado para fazer, e o outro ficou. E ali eu sofri todo tipo de espancamento. Meu Deus, pastora. Fui espancada e os últimos golpes foi exatamente com a faca. Jesus. Quando o meu corpo já não aguentava mais, ele foi até a cozinha,
pegou a faca e começou a me esfaquear. Naquele momento eu senti como se fossem os golpes, assim como ele estava já realizando, né? E ali as minhas costas foram abertas, minha cabeça perfurada, as minhas mãos cortadas e o último golpe foi exatamente no meu pescoço. Uau. Onde eu imaginei que era somente mais um corte, mas a faca estava inserida totalmente no meu pescoço. Já não tinha mais lâmina, nem o cabo sequer estava para o lado de fora do meu pescoço. Já não tinha mais força nenhuma para me mexer, nem para me levantar. E naquele momento ele fugiu e saiu correndo. Eu já não tinha mais força. Ali certamente eu já estava morrendo. Mas naquele momento eu me lembrei que uma das madrugadas de insônia, de tristeza e de dor, quando a gente não conhece o Senhor, as nossas madrugadas são dolorosas e muitas das vezes Verdade. difíceis. Mas Verdade. quando nós vimos para o Senhor, nós entendemos que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas Aleluia. nele a alegria ela vem ao amanhecer. Glória a E Deus numa por isso. dessas madrugadas de dificuldade, eu liguei a televisão e ali estava passando exatamente um testemunho. E naquele testemunho, aquela mulher dizia que no fundo do poço, quando ela já não aguentava mais, ela viu uma luz no fundo do túnel. E quando ela viu aquela luz, ela entendeu que era Jesus. Eu ouvindo aquele testemunho, eu me lembrei, naquele momento onde não tinha mais vida em minha vida, porque eu não conseguia mais mexer nenhum membro do meu corpo. Eu lembrei desse testemunho. E quando eu lembrei, eu decidi clamar alguém que até então me era desconhecido. Mas saiba que ainda que você não conheça ele, ele te conhece. Aleluia. E naquele momento eu decidi clamar. Clamar de que jeito? Eu não podia abrir os meus lábios. Eu não tinha força. Os membros não mexiam, não se moviam. Mas o meu coração, ele ainda clamava. E como aquela mulher naquele testemunho, eu clamei ao Senhor. Exatamente com as palavras que ela disse, que eu ouvi naquela madrugada. Senhor, eu não te conheço, mas se o Senhor existe, me livra da morte porque eu estou morrendo. Aleluia. E o Senhor me ouviu. Glória Me a ouviu Deus. no momento de morte, de dor e até de desconhecimento. Quando eu clamei ao Senhor, eu ouvi como passos descendo a escada da minha casa. E como um vento rompeu e abriu a minha porta. E o meu corpo, que estava imóvel, começou a tremer com a presença que invadiu e entrou a minha casa naquela Glória a Deus tarde. por isso. Glória. E quando, aleluia, eu me deparei, eu já estava de pé, De pela pé. força da glória Milagre de de Deus. Alguém que não conseguia se mover, eu já estava de pé, já buscando ajuda, com a faca encravada em meu pescoço, Nossa. com meu corpo todo sangrando. Hoje eu sirvo a Deus, não por ouvir falar dele, mas porque eu o conheço. Aleluia. Quando eu cheguei no hospital, fizeram toda a sutura, costuraram minha cabeça, costuraram as minhas costas, costuraram as minhas mãos. E quando o cirurgião chegou para ver o meu pescoço, ele olhou, balançava a cabeça E ali sem você entender. Consciente totalmente. Meu Deus, pastor, Depois eu que não a consigo glória imaginar de isso. Deus entrou na minha casa, Nossa, eu fui fortalecida. Parece uma cena Por de um ele. filme. com certeza. Imagina uma faca Exatamente. dentro do seu pescoço. A senhora tá aqui viva, Para a firme e glória de forte, Deus. pregando E pra pra vergonha nós, do tá aqui no diabo. pod Life delas. Nossa, foi um milagre de Deus mesmo. 13 centímetros de lâmina inox Olha só, inseridas no meu pescoço. e graças a Deus que a sua filha não tava lá. Imagina isso. Exatamente. Sem nenhuma Eles não iam sequela. ter misericórdia Quando o nenhuma. cirurgião chegou, Aleluia. a ordem era: vem fazer a cirurgia em uma menina que acabou de ser esfaqueada. Meu Deus. Ele olhou para mim, mexeu a cabeça e disse: não há motivos para cirurgia, porque a faca entrou, perdeu o corte, perdeu a direção da jugular, não tem corte interno.
é somente externo. Glória a Porque Deus quando por nós isso. clamamos ao Senhor, Aleluia. Ele vem. Ele Ele vem com traz misericórdia. livramento. Ele cumpre a palavra dele em nós. Aleluia. Mesmo nós não sabendo qual é o teu propósito. Que Verdade. forte. Ele guarda, Eu ele costumo- livra e ele protege. Aleluia. Eu costumo Que dizer forte. que ele realmente é a luz do fim do túnel. Verdade. Ele é a mão que nos arranca do fundo de um poço. É verdade. Por isso, nessa hora, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas entenda, o mesmo Deus que um dia socorreu pastora Kátia é o mesmo Deus que está entrando com socorro em favor da Em sua nome vida, de Jesus. com livramento em favor da sua vida, da sua casa e da sua família, Em nome de para a glória do Jesus. nome de Jesus. Porque, pastora, olha o cuidado de Deus. Deus sendo onisciente, onipresente, onipotente, porque Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Sim. Ele não te impediu de viver o momento, mas Ele trouxe livramento Glória para a você e Deus. para sua família. Verdade. Se sua filha tivesse ali, provavelmente ela não teria aguentado, ou eles teriam feito algo muito pior. Sim. Mas louvado seja o nome do Senhor, Glória a Deus. que muitas das vezes não nos impede de passar por momentos difíceis, Deus permite. mas mesmo nos momentos difíceis Há Ele passa conosco. livramentos. Glória a Deus Oh, por glória. isso. Deus permitiu isso porque ali começou sua jornada com Deus, né? E Deus Sim. tem um chamado, né, forte para sua vida. Então Deus permite certas coisas para acontecer nas nossas vidas para dar aquele empurrão para a gente realmente buscar a presença dele com força, Sim. né? Experiências. E a senhora nunca voltou para trás, a senhora nunca desviou, a senhora seguiu firme e forte Para a nos glória caminhos de do Senhor. Deus. Aí, ó. Glória a Deus. Cada luta, em cada prova, eu me lembro. Você decidiu. Tudo aquilo que ele fez por mim. Glória a Glória O Deus. laço da morte foi quebrado. Porque isso E a eu gente não escapei. esquece, né? A gente nunca vai esquecer dessas experiências, né? Sim. Glória a Deus. E a partir disso, como que ressurgiu a nova Kátia? A Kátia já foi para a igreja, a Kátia já se... Como você saiu daquele hospital? Já servindo a Cristo. Aleluia. Uau. Já entendendo da chamada. Forte. Já entendendo que o livramento de morte era para um propósito. Sim. E fomos para a igreja, já com toda a família, aceitamos Jesus. Eu aceitei Jesus no primeiro culto de domingo que eu fui. Quando foi feito o apelo, já estava na frente, com a minha família junto, com as mãos levantadas, aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador. Quando estava retornando, a minha vizinha que congregava também naquela igreja, disse, você entendeu o que você fez? Eu disse, eu não entendi muito, mas o único desejo que eu tenho é de servir aquele que trouxe vida para a minha vida. Glória a Eu Deus. preciso ser entregue a este Senhor que deu a vida a mim mais uma vez. Nossa, que forte. E a senhora era casada na época? Sim, Ah, tá. sim, já estava casada. Na verdade, eu me casei com 15 anos de idade. Uau, isso já é Meu uma Deus. história, né, pastora? Outra Conta pra história. nós. Conta, amiga. Conta Enquanto eu mais. tomo meu café. Glória a Deus. Me casei comecei a namorar com 14 anos de idade. Uau. Me casei com 15 anos. Com 16 já era mãe da Natália, que hoje tem 27 anos de idade. Sou vovó do Pedro, Ai, para a que glória lindo. de Deus. Então já era casada assim, né? Deus, ele quando tem um propósito nas nossas vidas, ele nos preserva, ele nos esconde, ele nos ampara. E a minha família sempre foi um presente do Senhor na minha vida. Ainda que em meio à imaturidade da idade, o Senhor é aquele que me deu o direito de ter uma família, no qual eu não tive. Não tive pai, não tive mãe, não tive familiares para me abraçar, para estar comigo em estrutura. Por isso Deus me deu a oportunidade de ser aquilo que eu não tive, de fazer aquilo que eu não tive. Uma segunda chance, né? Uma chance de ser melhor, Isso que Deus de faz. Verdade. ser aquilo que eu não recebi. Olha. Glória a Deus. E o seu marido aceitou ir para a igreja com você? Se converteu junto com você? Depois de um mês, né? mês. Depois Amém. de um mês ele foi, mas ainda não se entregou. Mas depois de um mês, a glória de Deus, ele também veio.
Amém. glória a servir a Deus. Cristo E comigo. como que surgiu o ministério? Como que foi o chamado? Porque o chamado, assim, o melhor dizendo, né? O chamado, ele não surge, Deus entrega, Deus chama, Deus separa. E eu vejo realmente, mais uma vez, o Senhor chamando os improváveis. Sim. Aquela que não era para ser nada, aquela que não era para ter nada. Deus chamou, Deus salvou, Deus libertou e te deu um ministério. Como foi isso, pastora? Foi em meio também a grandes testemunhos, a muitas marcas, mas não tem como escapar daquilo que já o Senhor já inseriu em nossas vidas. Para que tudo isso acontecesse, houve grandes percas, houve grandes dores, mas também houve muitos renovos da parte do Senhor. Já a nova convertida, com pouco mais de 6 meses, o Senhor já me chamou para o ministério da palavra. E através disso, o Senhor me levou a muitos lugares. E levando a muitos lugares, também veio uma cobrança de Deus. Eu estava ministrando, muitas das vezes de segunda a segunda, a palavra do Senhor. E em uma das viagens em Ribeirão Preto, ou Rio Preto, no retorno, o Senhor me disse que eu poderia fazer mais. Eu disse, Deus, mas eu já estou bem cansada, ministrando dias, muitos dias seguidos, muitas das vezes fora de casa, cumprindo essa chamada de Deus, que nem eu escolhi, porque mais fácil é somente entregar a adoração, mas cumprir a chamada da palavra é uma responsabilidade Verdade. muito grande. Com Muito grande. certeza. Eu estava servindo o ID do Senhor, até que eu ouvi a voz do Senhor me dizendo, você pode fazer mais. E Olha. Deus só vai cobrar de alguém quando este alguém pode lhe oferecer. E eu perguntei ao Senhor, como fazer mais? E ele disse, ministrar, aleluia, é liberar a semente, é liberar a palavra, mas é preciso de um cuidado maior. Eu disse, Deus, eu não tenho tempo. Eu tenho pouco tempo, porque além de eu ser pregadora, além de eu ser missionária, eu também sou mãe, eu também sou esposa, eu também sou dona de casa. Mas a Bíblia já nos diz que há um tempo determinado por Deus Verdade. para todas as É coisas. verdade. E se Ele está nos dizendo que há um tempo que Ele precisa de algo mais, Ele vai preparar esse tempo. Desse Verdade. jeito. Pastor, e como conciliar, né? Como conciliar a mãe, a esposa, a pregadora, a dona de casa? Porque eu vejo hoje uma geração que usa tantas desculpas, né? São tantas desculpas para parar, para desistir, ou até mesmo para dizer assim: ah, Senhor, amanhã eu faço, quando o filho crescer eu faço, quando eu deixar de trabalhar no secular, eu faço. O que você diria, né, para essa geração de hoje, que tem aberto mão de tantas promessas por causa do comodismo, ou até mesmo por não achar que vai dar conta? Então, na verdade, são duas perguntas, né? Como conciliar, né? E o que você diria para essa geração? Se organize. Tenha um planejamento. A gente tem planejamento para tantas outras coisas. Verdade. Nós nos organizamos para tantas outras coisas que nós não fazemos. Essa organização e esse planejamento para as coisas do Senhor. Nós temos que priorizar aquilo que o Senhor tem para nós. Porque as verdade. demais coisas Ele vai acrescentar. Ele acrescenta. Verdade. Não podemos perder esse tempo precioso. Não Verdade. podemos perder aquilo que o Senhor confiou a nós. verdade. Planejamento, organização. Esse é o segredo. Verdade. Uau. Sabedoria, Sabedoria. né? Sabedoria, porque nós, como mulheres, precisamos estar atentas à nossa casa, precisamos estar atenta aos nossos filhos, precisamos estar atenta ao nosso marido, para que a gente esteja debaixo da plenitude, da bênção completa, para que a gente tenha autoridade para sair e ministrar. Sim. Por que que hoje a gente vê tantos lares sendo destruídos, tantos lares
sendo rachados pela falta da sabedoria de uma mulher que foi chamada para o ministério. Precisa ter o equilíbrio. É Nós verdade. precisamos entender que é o tempo para todas as coisas. É. Então, é o tempo para eu ser pastora, mas também há o tempo que eu preciso ser mãe, há o tempo que eu preciso ser esposa, há tempo que eu preciso ser a dona de casa, e muitas das vezes, por falta desse equilíbrio, Sim. a gente acaba estragando aquilo que Deus está É fazendo verdade. e dando brecha para o inimigo Sim. destruir. É Destruir verdade. casas, destruir famílias. E nós mulheres conseguimos. É verdade. Porque Glória a Deus Deus deu por ao isso. homem o governo, Sim. mas à mulher ele deu a sabedoria. Nós Uhum. conseguimos. E a mulher sábia edifica a Edifica sua sua casa. casa. Sim. É verdade. Não adianta eu querer ser a serva do Senhor, a pregadora, em cima de um púlpito, se eu não sou a esposa, a mãe, dentro de casa. Sim. Não adianta. É verdade. Não tem como, porque Deus ele não quebra princípios. Sim. E se eu, como mulher, não der testemunho dentro da minha casa, Uhum. como é que eu vou ter autoridade para pregar Uhum. a palavra do Senhor? Sim. E com certeza foi difícil, né? Porque a senhora não tem só uma filha. A senhora tem 3 filhos. Então, Sim. imagina. Sim. Deve... Nossa, Gente, eu tenho imagina. uma. E tem hora que eu não dou É, conta. pastora. E ainda tem Eu acho, um que neto. eu acho que a gente tem que fazer aula com a pastora Kátia, como organizar a nossa vida, né? Porque Verdade, só verdade. Jesus na No começo casa. não é fácil. É. Mas Deus ele vai nos ensinando ao decorrer dos dias. Nós precisamos ser esposas, precisamos ser mães, temos que ter um dia com a família, um dia de lazer. Muito importante. Temos que nos dedicar à obra do Senhor, Sim. né, em excelência. Nós não podemos fazer nada relaxadamente. É É verdade. E o verdade. Senhor ele nos ensina, nos dá estratégias, nos dá as armas precisas para todo e tempo e toda batalha. É. Tem uma Aleluia. pergunta para a senhora. Essa experiência da sua conversão foi muito, muito impactante. Mas compartilhe com a gente uma experiência sobrenatural que você teve com o Senhor, que a senhora nunca vai esquecer e que pode edificar a vida das mulheres que estão assistindo a gente. Compartilhe mais um testemunho. Amém. O meu filho Natan, que é o meu filho do meio, hoje ele está com 19 anos. 19. Na verdade, a minha vida é vida de milagres. Glória a minha a Deus. casa é totalmente dependente do Deus da provisão, da providência e daquele que opera sinais e maravilhas. Uhum. Mas o Natan, ele tinha aproximadamente 7 anos nessa época. E ele ia pela escola entre 10 e 11 horas da manhã. E naquele dia eu acordei para poder ir até a aula. E quando eu acordei, eu mexi nele, ele falou: mamãe, hoje não dá para eu ir. E eu falei: ganhoso, né? Na época caçula, ainda mais menino da casa. E eu falei: você vai sim, Natan. E ele: mamãe, eu não consigo, porque eu não estou sentindo as minhas pernas. Olha. Meu Deus. E na hora eu até coloquei ele sentadinho, dei beijinho, fiz carinho, achando que era somente mais um momento que ele precisava de carinho. Mas quando eu o sentei, eu percebi que as pernas dele havia atrofiado. Meu Deus. Meu Olha só. Deus. Eu deixei ele na cama de noite, oramos juntos, dei boa noite. E pela manhã, se eu não soubesse quem ele era, eu tinha como um paralítico de nascença. As costas dele já estavam atrofiadas. As perninhas dele já estavam viradas. Meu Deus. De tão Olha só. atrofiadas que ficaram. Naquele momento eu me assustei e até tentei trazê-lo para estar de pé. Mas quando eu coloquei ele de pé, ele sem força, ele caiu no chão do quarto. Naquele momento eu pude contemplar a gravidade daquela situação. Meu Deus. E rapidamente nós já fomos para o posto de saúde do bairro. E quando chegamos lá, a pediatra disse que ele não poderia ser atendido ali, pela gravidade. Nós fomos depressa de ambulância para o hospital da nosso bairro, Hospital de São Mateus, Hospital Geral. E quando nós chegamos lá, havia uma fila muito grande para passar na pediatria, no clínico e no ortopedista. Eu fiquei na fila da pediatria, até que passou-se algum tempo e o segurança, olhando para ele, disse: mamãe, me perdoe,
Mas a senhora quer passar para frente, quer passar na frente, porque como seu filho é paralítico, você tem direito. Eu disse, não, meu Paralítico. filho não é paralítico, ele não tem paralisia. Aí ele olhou e disse, mas as perninhas dele estão atrofiadas. Ele falou, me perdoe. Ele falou, então a sua fila está errada, vem passar pela fila do ortopedista. Ele caiu, ele se machucou, eu nem quis explicar, mas já estava dentro do hospital. Quando eu entrei dentro do hospital, carregando ele nos braços, já 7 anos, já era um menino grande, carregando nos braços, quando eu entrei na sala da médica, na emergência, rapidamente, a doutora já colocou na maca e começou a fazer ali os exames preliminares. E olhou para mim e disse, mamãe, ele caiu? Eu disse, não. Ele bateu a cabeça? Eu falei, também não. Ele dormiu bem e acordou desta maneira. Meu Deus. Ela olhou para mim e disse, olha, nós vamos fazer exame de sangue, nós vamos passar pelo raio-x, pela ressonância e também tirar líquido da espinha do Natan. Nossa. Porque eu tenho experiências que crianças nessa idade, entre 7 e 10 anos, dá uma enfermidade no nervo central. Eu já vou te adiantando. Acostume-se a ter como um brinquedo do Natan, a partir de hoje, uma cadeira de rodas. Meu Deus. Olha só. Porque todos os nervos dele vão atrofiar. É uma Jesus. doença rara que dá em crianças de 7 a 10 anos. Eu olhei para a doutora e disse, não tem remédio, doutora? Ela falou, não tem. Tem cirurgia, doutora? Ela disse, não tem. Eu olhei para o céu naquele consultório, naquele momento, e disse, Deus, glória a Jesus, porque o Senhor escolheu a minha casa mais uma vez para vivenciar um milagre. Milagre. O não da terra não é resposta de Deus. Aleluia. Porque quando eu estava gerando o Natan, o Senhor me disse que no meu ventre nasceria um varão. Glória E ele a Deus. caminharia os 4 cantos da terra comigo. Glória a Deus. Não importa o que a terra estava dizendo, a palavra foi, caminhará Olha. contigo os 4 cantos da terra. Aleluia. Quando é que veio a resposta de Deus? Às 7 horas da noite daquele dia. Eu entrei pela manhã e quando foi 7 horas, o Senhor me deu uma ordem. Colhi todos os exames. A cada momento ele atrofiava mais. Já não conseguia pegar mais nas mãos do Natan. Nossa. Eu já não conseguia mais olhar nos olhos do meu filho, porque ele estava todo envergado, todo atrofiado. Quando eu ouvi a voz de Deus, às 6:50 da noite, leve o menino para fora e ore por ele. Ô, irmãs, o que eu mais tinha feito é orar. É, O que eu mais tinha feito é clamar pela vida dele. imagino. Mas Deus me disse, saia para fora. Ainda que fosse loucura para alguém, eu decidi ouvir a voz de Deus. Ninguém precisa entender o que Verdade. Deus está fazendo nas nossas vidas. Nós precisamos somente obedecer e acreditar na sua palavra. Quando eu levei ele para fora, que mais uma vez eu orei nas perninhas dele e decidi usar a palavra de autoridade. Porque tem momentos que nós oramos, tem outras que nós precisamos nos posicionar para vivenciar Exatamente. este milagre. Eu coloquei ele de pé e disse a ele, você vai andar. Mamãe, você vai andar. Porque eu coloquei ele de pé. Eu somente fiquei aguardando o mover de Deus e o agir do Senhor. Eu cria verdadeiramente que aquela hora era a hora do Glória a milagre. Deus. Que ele ficou de pé, eu abaixei a cabeça e já comecei a glorificar pelo milagre. Glória a Deus. Eu escutei o Natan. Mamãe, eu tô tintindo a minha perna dessa. Nosso Deus é Jesus fiel. é fiel. Ele começou a bater a perna. Mamãe, eu tô tintindo. Eu disse, se você tá tintindo uma, vai tintir a outra. É, desse Porque aquele que jeito. começou a operar o milagre, ele é fiel para Aleluia. concluir. Aleluia. Resultado, completo. o Natan entrou correndo naquele hospital às 7 horas da noite. Por que às 7 horas da noite? Porque lá no Brasil, às 7 horas, muda-se o plantão, troca-se o plantão. Mas ainda estava lá o segurança. A doutora não havia saído da sala ainda. Aquele que viu e determinou que ele era um paralítico. Aquela que disse que ele estava com uma doença e uma enfermidade rara.
Teve que ver o Natan entrando. E a primeira atitude do segurança foi colocar a mão na cabeça e declarar: Deus existe. Aleluia. Há situações das nossas vidas que o Senhor permite para que outros contemplem e vejam a glória do Senhor. Aleluia. O Natan hoje é o quê? Não tem sequelas, é tocador, Glória é a Deus. músico em excelência. Nunca teve uma aula, mas toca todos os instrumentos para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Nossa. Pastor, e o seu Que posicionamento foi atitude. crucial nessa hora. Uhum. Porque se você desse lugar para o desespero, porque quem não se desesperaria? Sim, Qual é a mãe que não entraria ali em choque? sim, Vendo o seu filho que até um dia atrás estava perfeito, Uhum. sim. mas o seu posicionamento, a sua certeza Amém. do conhecimento. Gente, é por isso que eu falo que a gente precisa conhecer o Deus ao qual a gente Glória a serve. Deus, sim. Porque por causa disso, você teve a sensatez. Hoje, né, como muitos falam, o equilíbrio emocional Amém. para ser direta e dizer não. Na minha casa, Uhum. não. Glória a Deus. No meu filho, não. Louvado seja Louvado o nome do seja o Senhor. nome do Senhor. Há uma É por Glória a isso Deus. que momentos de dificuldade a gente não pode deixar com que o nosso desespero, com que a nossa ansiedade, com que o medo venha dirigir as nossas ações. Filha do rei, portanto, não deixa com que esses momentos venham te parar, venham tirar você do foco que é Cristo. Acredite no Deus que você serve. Acredite na grandeza do Deus ao qual você professa. Porque ainda que a terra diga não, ó glória, ainda que o inferno se levante, maior é Deus que está na sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastora, que tremendo. Glória a Muito Deus. forte, Que muito tremendo. forte. E através desse milagre, outras vidas foram alcançadas naquele momento. Nossa, que interessante, né? A senhora falou 7 horas o plantão muda, né? Mas o segurança estava lá. Sim, A doutora estava lá para presenciar aquele milagre. sim, E aquela vida foi salva, né? Porque ele falou, Deus existe. sim. Olha que lindo isso, né? Sim. E Deus escolheu a sua vida porque ele sabia que a senhora ia ser obediente naquele momento. Porque não é qualquer um, não, que aguenta aquilo, ver o seu filho ser chamado paralítico. Aí a senhora declarou, não, o meu filho vai caminhar pros 4 cantos da terra, né? Glória a Deus por isso. A última palavra vem A última de Deus. palavra vem de Deus. E Deus não é Deus que mente, mas é um Sim. Deus, quando ele libera a palavra, ele cumpre a palavra. Ele surpreende a gente, Glória faz a o sobrenatural. E devemos insistir até que ele fale, Glória a Deus. né? Aleluia. Oh, glória. E, pastora, eu sei que no meio de toda essa história, houve um segundo casamento. Conta pra gente como que aconteceu, o que aconteceu, né? Para quem não esteve conosco no nosso último retiro das Filhas do Rei, Foi power. e já fazendo para você o convite, porque outubro está aí, Retiro das Filhas do Rei 2023, você não pode ficar de fora, mas no ano passado, pastora Kátia esteve conosco, e ali ela trouxe um testemunho muito forte a respeito do seu segundo casamento. E, pastora, conta pra gente como que tudo aconteceu. Amém. Com 37 anos, eu fiquei viúva. Deu um casamento de 23 anos. A Natália estava prestes a casar. O meu primeiro esposo, um obreiro, um servo de Deus, teve um ataque fulminante do coração em casa. Após eu chegar da tarde da bênção, a tarde de libertação da minha igreja, onde dirigi por muitos anos, ao chegar em casa, ao anoitecer, ele teve duas paradas cardíacas em casa. Meu Deus. E a terceira já no hospital. E Você como a minha estava ali filha com ele? estava com Você ele. viu tudo? Sim. Foi em casa, né? As 2 primeiras paradas foi em casa. E como a minha filha Natália, ela é enfermeira. Naquela época Olha ela estava só, enfermeira. cursando, né? E ela entendeu o que estava acontecendo. Disse para eu ficar em casa, cuidando do Natan, que ela o levaria. Ela falou que mamãe só vai tomar mesmo uma injeção intravenal para poder abrir as artérias e já já a gente volta. E esse já já não chegou, né? Ela voltou sozinha, foi um impacto muito grande,
porque há poucos dias eu também havia perdido a minha mãe. Nossa, Então, no pastora. mesmo lugar de velório, eu também estava agora indo com o meu esposo. Sepultei mamãe e em seguida o meu esposo. Meu E Deus. naquele momento eu achei que não tinha mais Uhum. estrutura. Eu não teria mais como continuar. Porque as minhas duas estruturas, a minha base, havia sido recolhido por Deus. O Senhor, né, havia recolhido. Mas Deus é aquele que nos surpreende. Ainda que a gente desacredite, esquece. Todavia, ele não se esquece Verdade. daquilo que ele nos prometeu. Verdade. O livro de Isaías, capítulo 49, o versículo 15 diz assim: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Glória a Aleluia. Deus. Quando eu achei que não iria aguentar, não iria suportar essas duas grandes percas, o Senhor me fez lembrar, em meio a tanta dor, em tanto desespero, que há mais ou menos 10 anos antes, eu me via ministrando numa tarde da bênção na cidade de Mauá. E ao meu lado, em visão, eu via uma criança com seus cabelinhos cacheados, com um vestidinho muito lindo. Ela louvava a Deus do meu lado. Quando eu achei que não tinha mais jeito, quando não tinha mais sequência na minha vida, Deus me trouxe um Boaz. Deus me Uau. trouxe um remidor para que viesse a alegria, para que viesse um renovo e para cumprir esta promessa. Uau. Eu já tinha mais de 40 anos de idade, Uau. mas essa bebê chegou, Uau. Olha não só. só com o casamento, mas a promessa de Deus Glória a em Deus. trazer a mim um pastor. Ele é além do meu esposo, Ai, ele que é o meu bênção. pastor, ele é meu amor e o papai dessa promessa que canta e louva o dia inteiro para a glória de Deus. lindo. Glória a Porque há Deus. restauração. O Senhor, ele traz o novo para as nossas É vidas. verdade. Pode tudo esquecer-se, pode tudo abandonar, mas ele, todavia, não esquece de nós. E hoje nós estamos vivendo debaixo dessa promessa e dessa Amém. palavra. Há quantos Amém. anos já Há casados? 4 anos 4 pastoreando. anos. Casei com um pastor. Então agora não estou mais na itinerância. Estou ministrando aonde somente o Senhor me manda. Mas hoje nós somos pastores, estamos cuidando de um E há rebanho. 4 anos de casado? 5 anos de 5 casada anos de anos. e casado. 4 anos pastoreando a Assembleia de Deus Ministério Jeová Rafá. Mas, Porque pastora, Deus cura. Amém. voltando um pouco na história, como foi a sua superação do luto? Porque assim, né, perder a mãe Uhum. e logo depois em seguida perder o esposo. Como permanecer de pé? É. Como se levantar em Uhum. meio a essa dor? Porque tem muita gente que passa pelo luto, mas não deixa o luto passar, permanece no luto. Permanece. Como você conseguiu sair não só de um, mas de 2? Conta pra gente. Eu decidi falar do amor de Cristo. Olha. Eu decidi Deus. não sair do altar. É o altar que cura. Verdade. É o altar que renova. Quando eu achei que não tinha condições mais de ministrar a palavra, eu ouvi uma voz dizendo: retorne para o altar. Uau. Quem está vivendo um momento de luto, de perca, não tem outro caminho senão o altar. Eu decidi falar do amor de Deus. E este amor, ele me curou para Glória a poder eu Deus. viver o novo do Senhor. Não dá para viver o novo se a gente não for curada. É verdade. E essa cura só vem através do Espírito Santo de Deus. Sim. Ele é o único consolador, capaz Aleluia. de entrar no mais íntimo da nossa alma e arrancar toda a dor. É verdade. Toda a dor. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. E depois, casada,
bem casada. Glória a Deus, sim. Como é que foi esse encontro? Você, assim, de primeira mão aceitou? Porque eu falo assim, eu amo demais o meu marido. Eu acho que todo mundo sabe, meu lindo, meu ungido. Pastor Anderson, depois da minha salvação, foi o maior presente que o Senhor me deu, porque através dele também veio a minha filha, veio também um lar, porque vim de um lar totalmente disfuncional. Então, ele é a minha vida. E eu fico imaginando, eu falei, não, eu nem quero imaginar um dia perder ele. Eu sempre brinco com ele, eu falo assim, se você morrer, eu te mato. Para com essa bobice de querer ver Jesus antes de mim, nós vamos juntos. Mas eu fico imaginando, né, você perdeu o seu marido, 23 anos de casado, Muito e tempo. depois está aberta a um novo relacionamento. Como foi isso, pastora? Um amor não substitui o outro. Quando o amor é verdadeiro, ele é insubstituível. O Senhor me permitiu amar 2 vezes. Não foi fácil. Quando o Rafael apareceu, foi no momento que eu estava vivendo a promessa de Deus Quando no você altar. menos esperava. Desse Não, eu jeito, estava né? bem, né? Já Uhum. estava ministrando, estava sendo curada, restaurada. Amém. O meu luto e as minhas emoções. De repente, o Rafael aparece. Rafael, aquele que cura. Rafa, Olha só. cura. É o Senhor. Aleluia. O Senhor o trouxe para me curar. Te deu um Rafael. Exatamente. Glória. Eita, Deus sabe glória. todas as coisas, né? Insistente. Porque ele chegou e falou, eu vou casar com você. Olha só, falou de cara, assim. Vamos fazer um propósito. E como eu me casei muito cedo e não era da igreja, eu não entendi esse negócio de orar junto. Vamos fazer um propósito. Eu disse, eu? Não. Você quer casar comigo? Então você vai pagar o preço. Olha! Você vai orar. Eu não estou aberta a relacionamentos, estou aberta a buscar do Senhor. Mas ele insistiu. Eu louvo ao Amém. Senhor porque ele insistiu. Amém. Glória a Deus, porque eles insistem, né? O Batera também insistiu com você, né? E eu coloquei... Eu coloquei o meu esposo pra orar. Na verdade, na época ele tava... Eu falei, ó, eu sei que você tá gostando de mim, tá? Então, já que você tá gostando de mim, eu vou colocar você pra orar 3 horas da manhã comigo. E a gente orou durante 1 mês, 3 horas da manhã todos os Uau. dias. O irmão... Não, ele insistiu. Ele chegou até a Eu pastora, o lembro pastor, disso. nosso líder de jovens na época. Não, todo mundo sabia que a gente ia ficar junto sem eu, né? Uau. Porque eu ficava tipo assim, não, agora não quero um relacionamento e tal. Mas Deus foi trabalhando, até que eu comecei a pegar ciúmes, amar o Batera, né? Foi bênção. E não Mas- tem outro meio. Não Relacionamento tem que ser no altar. Tem que ser a base de oração. É por isso que muitas erram. Deus, ele não erra. O segredo está em oração. Você ainda orou na madrugada. Eu não. Ele disse que ia casar comigo. Ele subiu ao monte 40 dias. E a cada dia eu pedindo sinais. Sinais para o Senhor. Porque eu não podia errar. Verdade. Nós do altar, mulheres de Deus, não dá para errar. Não verdade. tem 2 oportunidades. É única. Com 40 dias o Senhor nos respondeu. Todos os sinais que eu havia pedido. Mais 40 dias ele subindo ao monte. Agora para agradecer a resposta. Oh, glória. E em 6 meses nós estávamos casados, para a glória de Uau. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, tá muito bom, Muito gostoso, né? mas vamos ter que terminar por aqui. Pastora, que alegria em ter você aqui com a gente. Eu estou impactada com todos os seus testemunhos. Os bastidores estão emocionados aqui. Sim, é verdade, é verdade. E eu tenho certeza que esse podcast, Pod Life delas, vai alcançar muitas Em nome de vidas Jesus. Amém. para a glória do nome Eu de creio. Jesus. Amém. Para a gente encerrar, pastora, deixe uma palavra para quem está nos assistindo agora. Faça uma oração. Amém. Amém? Amém. E mais uma vez, muito obrigado por estar na mesa com a gente. Amém. Eu que agradeço. Não foi fácil, mas foi mais fácil do que eu imaginava. Verdade, Com gente, quando eu a convidei, a primeira coisa que ela falou, não.
A loira que já não é mais loira, que agora tá Eita, ruiva, ficou vermelha. Aham. Eu falei assim, meu Deus, o que Tentei é isso? escapar, pastora. E ali a gente conversando, né? Tinha mais umas irmãs do lado dela e a gente foi ali praticamente intercedendo até que ela disse sim e foi fácil. Foi. Obrigada por não Jesus tá na desistir. Foi muito mesa. bom, muito bom. Quando Jesus está na Glória mesa, a tudo Deus. flui. Amém? Glória a Amém. Deus. Muito obrigada por não desistir. Amém. 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 Que vocês possam ser abençoadas Sim. e alcançadas por esse Deus do sobrenatural. Assim como Ele tem trabalhado na minha vida, na minha casa, na minha família, assim também o Senhor, Ele trabalhará por cada uma de vocês. Vocês também vivenciarão e Amém. contarão grandes testemunhos no nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, eu quero orar, Senhor. Eu quero estar debaixo, meu Deus amado, deste mistério de oração, Senhor, justamente com as nossas irmãs. Te pedindo, ó Deus, visita, Senhor, a cada uma que está fazendo parte deste momento tão íntimo, meu Deus, conosco. Te pedindo, ó Deus, que eu não sei qual é a luta, qual é a provação, qual é a dificuldade. Todavia, Senhor, seja o escape, seja a alegria, seja o renovo. Deus, se é um momento de luto, um momento de perca, seja a cura, seja a restauração, ó Pai. Se for, meu Deus amado, algo que foi diagnosticado, Senhor, pela medicina, seja a cura, seja o milagre, seja o livramento. Que mulheres sejam ativadas naquilo que o Senhor já as programou para viver. Que há uma liberação, meu Deus, para cada vida, Senhor, neste dia chamado hoje, que todas possam ser alcançadas pela tua glória e pelo teu poder, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor as abençoe. Amém? Amém. Obrigada. Amém. Deus abençoe a cada uma de vocês. Obrigado por estar aqui com a gente. E olha só, vem ser filha do rei, você também.